Você já deve ter encontrado alguma pedrinha por aí e já deve ter achado bem interessante. Quem sabe você não se perguntou se a pedra que você encontrou não poderia ser uma pedra valiosa. Pois é, dá uma olhada nessas pedrinhas aqui que a gente encontra em rio. Areia de construção, praias, vários lugares com água corrente, riachos, cachoeiras e até em lugares secos existem lugares com essas pedrinhas aqui. Com certeza, se você é um fã de natureza, um fã de procurar pedrinhas, já deve ter visto alguma coisa parecida com esse tipo de material. E com certeza já deve ter se perguntado se alguma dessas pedras podem ter valor. Então nesse vídeo eu vou falar se as pedras que você está encontrando podem valer alguma coisa e quanto elas podem valer. Quero falar das pedras mais fáceis e mais comuns que você pode encontrar, mas também mencionar as pedras muito valiosas que você pode encontrar em meio a esse tipo de cascalho aqui, com essas pedrinhas arredondadas. Será que você já achou alguma pedra que pode ter algum valor? E se achou, quanto será que ela pode valer? Eu sou o Jair Monteiro, esse é o canal Pedras e Achados e hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Pois bem, dá uma olhada nessas pedrinhas aqui. Muita gente acha esses cristalzinhos transparentes assim, nesses cascalhos de rio. Se você é uma pessoa curiosa, você já deve ter visto uma pedrinha semelhante a esta, uma pedrinha bem transparente que você encontra em meio a cascalhos de pedrinhas. Aí você deve ter perguntado logo, será que isso aqui é um diamante? Aí muita gente fica assim olhando, aí fica pensando se pode ser um diamante, aí depois acaba jogando fora. Pois é, mas que tipo de pedra será que é esse que a gente encontra com frequência nos rios? Essas pedrinhas aqui, a mais comum delas são os cristais de quartzo. São os famosos pingos d'água, é o mesmo tipo de pedra. São cristais que há muito tempo se quebraram e ficaram rolando nos rios. O que quer dizer isso? O que quer dizer pedra rolada de rio? Essas pedras de rio, já reparou que a maioria delas tem esse mesmo aspecto, meio oval, meio arredondado? Isso acontece por conta do atrito, uma pedra com a outra, a pedra com a areia, e a própria água vai movimentando essas pedras ao longo de vários anos, fazendo com que elas fiquem com esse aspecto meio arredondado. Quanto mais arredondado e mais gasta, significa que mais longe essa pedra está do local que ela se formou, significa que ela já viajou bastante do seu local de origem. Pois é, e nós temos esses cristais de quartzo com esse aspecto. Geralmente são pedras branquinhas que você coloca contra a luz e vê elas bem transparentes. Principalmente se você estiver procurando pedras num curso d'água, que fica mais fácil de ver, elas vão estar limpinhas, você consegue ver realmente a transparência da pedra. É importante falar que a maioria dessas pedras elas não vão ter um valor, não são consideradas pedras de valor, porque os quartzos são pedras muito comuns. Tem em todo lugar, todo rio, toda areia de construção, você vai encontrar essas pedrinhas aqui. Tá, mas aí como é que eu sei se é uma pedrinha comum ou se é um diamante? Então você tem que pensar o seguinte, a pedra mais comum de ser encontrada nos rios são os cristais de quartzo. Então faz sentido que você pense primeiro que na verdade a pedra que você encontrou trata-se de um cristal de quartzo. A segunda pedra mais comum que você pode encontrar nos rios com esse aspecto meio arredondado, meio fosco, são os cristais de topázio. Já os cristais de topázio já podem ter um valor diferenciado, visto que são pedras consideradas preciosas. Elas podem até parecer um pouco com o cristal de quartzo, mas são pedras mais pesadas. Geralmente você pode encontrar nos rios, em meio a esses cascalhos, com as pedras com formato meio arredondado, fosco por fora, mas bem cristalino por dentro. E algumas pedras podem ter um aspecto levemente amarelado ou levemente azulado. Esses são os topázios. São pedras que poderiam valer entre 250 até R$1.500. Isso as mais comuns encontradas nos rios. Isso vai depender da qualidade, da cor e do tamanho das pedras. Geralmente pedras mais puxadas para o azul natural, bem clarinho, e as pedras maiores vão valer mais, podendo até ultrapassar esse valor, chegando a 2, 3, 4, 5 mil reais por quilo. Esses são os topázios, mas quando falamos em diamante as coisas já mudam um pouco. O aspecto de um diamante é bem diferente dessas duas pedras que nós já mencionamos, o topázio e o quartzo. Como eu falei, a gente acha essas pedras bem branquinhas e já pensa logo que é um diamante. E faz sentido você pensar que é um diamante, pois caso você encontrar um diamante, você certamente mudará de vida. É bom você pensar em alguns aspectos que os diamantes têm. Dificilmente encontraremos um diamante com tamanho grande. O brilho dele não é igual ao brilho de um quartzo, nem igual ao brilho de um topázio. Um diamante encontrado em um rio ou em meio a cascalhos, ele vai ter sofrido atrito também. Porém, por ser a pedra mais dura que existe, ele vai ficar levemente polido, com brilho por fora. O diamante tem um brilho metálico, chamado pelos garimpeiros de aço, brilho de aço. Ou seja, o brilho de um diamante não se parece com o brilho de um vidro ou de um cristal quebrado de vidro. Ele se parece com o brilho de um pedaço de ferro ou um pedaço de metal polido. E na água não vai perder esse brilho meio gorduroso, diferente do topázio ou do quartzo.
Mas não dá para falar aqui de todos os aspectos do diamante. Nós temos um vídeo especial falando somente sobre essa característica de um diamante, como você pode identificar ele na natureza. Esses vídeos vão estar daqui a pouco aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vale a pena conferir, porque tem muitos testes que você pode fazer em casa para saber se a pedra que você tem na verdade é um diamante. Pois bem, mas sabendo disso, vamos continuar. Outra pedra que você vai encontrar num rio, certamente se você anda em rio, você vai encontrar uma pedrinha semelhante a essa, que são as ágatas. Os vários tipos de ágatas que existem, acinzentadas, meio amareladas, e a que chama mais atenção é a ágata cornalina, que é essa ágata amarelada, meio avermelhada, meio acastanhada. Muitas pessoas até pensam que é rubi, eles colocam uma luz atrás assim e fica com brilho meio vermelho, o pessoal pensa lá, acha que encontrou um rubi bem grande, mas é muito diferente do aspecto de um rubi. A cor de um rubi é mais puxada para um vermelho meio rosa. Nós já mostramos vídeos aqui também onde nós podemos identificar rubis em rios. Sim, nós podemos encontrar rubis e safiras nos rios, mas eles têm um aspecto um pouco diferenciado. Nós inclusive fizemos um vídeo aqui no canal que é recente, lapidando uma dessas ágatas cornalinas. Ela fica com essa linda cor amarelada, avermelhada, tom de mel, tom de laranja, muito bonitas, todas elas. É uma pedra que realmente eu acho fantástica, porque trata-se de uma pedra relativamente comum e que tem um aspecto de uma pedra preciosa muito linda depois de lapidada. Pedras assim podem valer de 40 a 150 reais por quilo, dependendo da qualidade, da cor. Por isso que é importante separar as pedras, se você gosta de procurar pedras, separar pela cor. Note que nem todas as pedras de ágata vão ter a mesma cor, umas são um pouco mais amarronzadas, um pouco mais amareladas. Isso a gente ensina lá no nosso vídeo, onde a gente fala sobre como vender as suas pedras. Digo, se você procura pedras comuns, tem esse hobby de encontrar pedrinhas da natureza, começou a encontrar uma pedrinha interessante e gostaria de vender para sustentar o seu hobby, lá a gente ensina o passo a passo. E um dos passo a passos que nós temos lá é justamente esse. E nesse caso, outras pedras que você vai comumente encontrar em meio aos rios são as madeiras petrificadas roladas. Essas pedras que são fantásticas, muito antigas, podem chegar a 200 milhões de anos. Não estou falando de fósseis, eu estou falando de madeiras petrificadas que já foram desgastadas e já perderam aquele aspecto de madeira semelhante a uma madeira natural. Existem muitos tipos de cores e tons diferentes de madeiras petrificadas, e elas são semelhantes aos jaspes, têm a mesma densidade inclusive. É difícil falar de valores de madeira petrificada, pois muitas têm um aspecto muito diferenciado e as cores às vezes só se revelam depois de uma boa lapidação. Mas eu diria que são pedras que nós podemos encaixar do mesmo valor das ágatas, entre 40 a 150 reais por quilo. E já que nós falamos de jaspes, nós também podemos encontrar vários dos jaspes nos rios. Nós podemos achar o jaspe vermelho, o jaspe acastanhado, cor de telha, o jaspe marrom, também o jaspe amarelo e também o jaspe verde. São esses as cores mais comuns de jaspes que nós podemos encontrar. Talvez alguma região vai ter mais uma cor, menos outra, depende dos minerais que tem naquela região para dar a tonalidade da pedra, mas todos eles são jaspes. Separa pelas cores, separa pela qualidade, pois também são pedras que podem ser vendidas entre 40 a 150 reais por quilo, dependendo da cor. E são pedras que dão ótimos trabalhos de lapidação. Imagina só um jaspe desses bem vermelhinhos sendo lapidados, formando um anel ou um pingente ou até brincos com um vermelho muito lindo. O que acontece é que aqui no Brasil essas pedras não são lapidadas com uma lapidação premium, dignas de uma verdadeira joia. Nós encontramos pedras com qualidade mais barata sendo vendidas em lapidações aleatórias na internet. Lá fora do Brasil, muitas dessas pedras que nós mostramos aqui conferem lindas joias com valores relativamente acessíveis, em comparação a pedras preciosas mais caras, mas nem por isso menos lindas. Eu recomendo então que você, em meio às suas buscas nos cascalhos, comece a pegar essas pedrinhas, guardar, separando pelas cores. Logo você vai começar a sentir a textura delas e identificar a pedra não somente pela cor, mas pelo aspecto, pela textura, pelo peso, pela densidade que ela tem. E aí que começa a ficar interessante, pois você vai aprender a notar quando vier uma pedra realmente diferente. Você vai perceber que encontrou uma pedra diferente dessas que a gente mencionou. E aí é onde você começa a encontrar os indícios que uma região pode ter alguma pedra preciosa. Temos vários relatos de muitos dos nossos inscritos que já mostraram imagens pra gente lá no nosso Instagram de pedras que encontraram em meio a essas buscas por cascalhos. Claro, a gente tem muito mais pedras que nós podemos encontrar em meio a esses cascalhos, mas essas são as mais comuns e que certamente você vai encontrar se você for até um rio ou for procurar essas pedrinhas por aí. Se você encontrar alguma coisa diferente, já viu alguma coisa diferente, conta pra gente aqui nos comentários. A gente lê o comentário de vocês, a gente só não consegue responder todo mundo porque é muito comentário todos os dias. Mas as ideias que você colocam, as perguntas que vocês fazem nos comentários, trazem ideias pra gente fazer vídeos direcionados às perguntas e ao interesse de vocês. Não esquece de seguir a gente também lá no nosso Instagram, pedraz.achados.
E para você que gosta de se aprofundar no mundo dos minerais, eu sempre recomendo o livro Gemologia para iniciantes. Não tem nada melhor no mercado brasileiro por esse preço. Imagina um livro digital com 200 páginas, mais um dicionário com 800 páginas com fotos, para você aprender a reconhecer todo o tipo de pedra preciosa e mineral que existe. O link de tudo isso que eu falei vai estar aqui embaixo na descrição e depois dá uma olhada porque vale a pena. Pois bem, a conversa foi boa, a gente poderia ficar aqui um pouco mais, mas hoje eu vou ficando por aqui. Mas então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!